E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. 3 materinhas para você ficar bem informado. Vamos lá. Vamos começar pelo índice de preço ao consumidor aqui no Japão. Depois nós vamos em relação ao Kishida, tá? O Kishida está falando que ele vai formular um orçamento do próximo ano fiscal. Eu vou trazer isso para você. E essa daqui praticamente é a nata do vídeo, só que não é a matéria principal no caso. O que é? O gabinete do Kishida, ele refez a previsão de novo. Quem acompanha o canal deve se lembrar que eles já haviam feito uma revisão. Eles fizeram uma outra revisão e essa outra revisão caiu de novo o crescimento aqui no Japão. A taxa de crescimento. Então já dá para você saber que o troço vai ser muito esquisito, tá? Por isso que eu já venho trazendo as coisas de antemão para você, já para você ir se preparando para o futuro, tá? Porque você vê que o futuro está cada vez mais sombrio, infelizmente é isso, não tem outra palavra, mas vamos lá. Começar aqui pelo índice de preço ao consumidor. O índice de preço ao consumidor do Japão, que analisa a evolução dos preços de bens e serviços consumidos, excluindo os alimentos frescos, que estão sujeitos às grandes flutuações devido ao clima, aumentou, tá? Você vê que o índice de preço aumentou 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, com uma taxa de aumento de 0,1% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o Ministério de Administração Interna e Comunicações, o índice de preço ao consumidor de junho, excluindo os alimentos frescos, foi de 107,8, considerando uma média de 100, com um aumento de 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Os mais antigos desse canal devem saber sobre essa média. Eu já havia explicado isso porque o governo ele tem uma métrica ali, que ele começa com 100, não sei porque que não começa com 0, começa com 100, e em cima desse 100 ele sobe e desce. Tá? Aí fica parecendo aqueles, como é que fala, aqueles gráficos de batimento cardíaco. E é mais ou menos assim. Tá? Este é o 10º mês consecutivo que se situa na faixa dos 2%, o aumento. Então você já vê que são 10 meses já o aumento na faixa dos 2%. E a taxa aumentou em 0,1% em relação ao mês anterior. Então já dá para você ter uma ideia que só está subindo. Tá? A inflação no Japão só está poc. O aumento deveu-se à redução dos subsídios em curso do governo para as tarifas de eletricidade e gás. E as faturas de eletricidade, olha só. E as faturas de eletricidade aumentaram 13,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. É aquilo que eu sempre falei. O governo, ele coloca as medidas, só que aquelas medidas que ele coloca é só para mascarar o tamanho da nhaca que está o mercado. Porque fala assim, houve aumentos. Não, não teve aumento. Aquele valor sempre esteve ali. O governo colocou o subsídio, deu aquela camuflada, depois ele só tirou o subsídio. E nisso o valor real apareceu, não é aumento, já estava lá. Os aumentos vão vir depois que sair esse subsídio e continuar tendo aumento. Aí sim terão aumentos. Então você vê como é que é uma questão de interpretação para enganar bobo. A nhaca já está lá. Então não é que o governo agora deu algum problema com o governo. Não, o governo já vem fazendo merda há muito tempo. E aquilo já estava lá. Mas você vê que é um aumento de 13%. Da forma que eles falam assim, 13,4%, é muita coisa. Então, aí o governo deu esses 3 meses de subsídio, por enquanto, tá? Por que eu falo por enquanto? Que pode ser que ele estenda. Se ele ver que a situação está muito degringolada, o troço está meio feio ali, pode ser que ele estenda por mais 3 meses. E assim vai. Da mesma forma que o subsídio do combustível vai até dezembro. Então ele já tem noção que a parte do petróleo não vai melhorar tão cedo. Por que você acha também que está tendo esse problema com os combustíveis de avião aqui no Japão? É um absurdo um país de primeiro mundo, dito primeiro mundo, faltar combustível de avião. Isso sabendo que ele depende muito do turismo. Sinal que tem alguma coisa muito errada com essa administração.
Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa esquisita aí, tá? Além disso, o preço do gás urbano aumentou 3,7%. Por outro lado, os alimentos, excluindo alimentos frescos, tá, tirando verduras, legumes, etc., aumentou 2,8% com uma queda de 0,4 pontos em relação ao mês anterior. E o crescimento desacelerou por 10 meses consecutivos. Então é aquela velha história. Em vez de dar melhor ajuda para o povo, está comendo a grana do povo. Por isso que ele está falando que está tendo uma desaceleração do crescimento. Para os itens, né? Para os itens cujos preços subiram, que é 32,1% no suco de fruta, 19,1% nos biscoitos de arroz, tipo sem bacon, esse tipo de coisa, 13,8% para o arroz não glutinoso, excluindo o coche Ricari, que o coche Ricari está sumindo do mercado porque está em falta. Você vê que eu já vinha alertando isso aqui no mercado, tanto que está aparecendo outras marcas de arroz no mercado. Tem umas marcas que eu nunca tinha ouvido falar que eu estou vendo no mercado agora. Então já dá para você ter uma ideia que tem umas coisas assim muito nebulosas assim no mercado japonês. Tá? O 8,3%, no caso, o aumento, tá? Para os bolinhos de arroz, no caso o onigiri. 3,8% de aumento para a carne suína de produção nacional. E 3,8% para a alimentação fora de casa. E o aumento nos yakinikus foi de 3,3%. Por que eles falam 3,8% da carne suína de produção nacional? Porque tem a carne importada. Que o Japão importa a carne de outros locais. Então a carne de porco importada pode ser que saia mais caro ou mais barato, mas de produção nacional houve um aumento de 3,8%. O Ministério de Administração Interna e Comunicações afirmou, você vê que não é, ele não fala, ele afirma. O aumento de preço dos alimentos, excluindo os alimentos frescos, estão diminuindo. Você acreditou nisso, né? Eu não, mas continua. No entanto, o preço de algumas matérias-primas, como arroz e carne, aumentou recentemente, rapidamente. E os aumentos de preços relacionados em comer fora de casa também é perceptível. Claro, porque se isso aqui aumentou o preço, os restaurantes vão aumentar o preço. Isso é consequência. Aquela pessoa que acha que aumentou o preço, mas não vai aumentar do lado no restaurante, é inocente. Porque o restaurante tem que repassar isso. Porque se ele não repassar, ele vai se lascar. Porque está oscilando muito o iene aqui no Japão. É aquela velha história. Você vê que houve aquela especulação, deu aquela caída. Isso quando não tem intervenções do Banco do Japão. Você vê que dá aquela subida. Então quem compra os commodities, as matérias-primas, por exemplo, importadas, comprou a 161, viu que caiu a 155, 156, chorou lágrima de sangue em relação a outras, como é que falou assim, às outras empresas. Por isso que essa instabilidade na parte cambial, isso é horrível para qualquer gestor ou administrador de empresa. Que isso leva a uma, como é que fala assim, uma insegurança muito grande, porque essa diferença, principalmente para quem compra muito, montantes bem grandes, isso pode gerar um arrombo no caixa ou um alívio no caixa muito grande para aquela empresa. Só que o próprio governo, em vez de ajudar, ele não ajuda. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa aí, tá, que não vai dar bem, tá? Então já para você ter uma ideia de como o governo está agindo, já trouxe para você a questão de aumento. Você vê que não para os aumentos aqui no Japão. E aqui, os aumentos aqui, tá, são igual juros sobre juros. Por isso que eu falo para você, comece a investir em você, principalmente na parte financeira, se você puder, para você ganhar juros sobre juros. Da mesma forma que o governo japonês quer aumentos para ele ganhar com juros sobre juros em cima em questão de impostos, você pode fazer a mesma coisa para você.
ganhando juros sobre juros em questão de investimentos para você. O famoso pede dinheiro. Mas tem muita gente que ainda não está preparado para esse tipo de conversa. Como é que fala? Isso aí é conversa para gente grande. Conversa para adulto. Conversa para criança assim, que está começando a engatinhar no mercado. Isso não. Mas, então essa parte aqui de aumentos, já deu para você ter uma ideia que o Japão continua aumentando. Quando eu venho avisando, ó, a coisa não está legal e vai continuar subindo, ninguém. São poucos que dão ouvidos, como é que se diz? Eu falo assim por causa dos feedbacks que eu venho recebendo. Tá? Mas, vida que se segue. Então, vamos para a próxima matéria aqui. O tio Kishida. O tio Kishida, como é que se fala? Ele é problemático. Pensa no primeiro-ministro problemático. Por que eu falo esse tipo de coisa? Ele, putz, se eu usar essa palavra vai ficar esquisito. Eu posso ganhar até um processo. Então, melhor deixa eu ficar quieto. Molhar o bico. Porque ele está falando sobre reforma. Só que ele fala, mas não diz nada. Esse é o grande problema. Olha só. Relativamente à proposta orçamental para o próximo ano, o primeiro-ministro Kishida expressou sua intenção de continuar com reformas das despesas e ao mesmo tempo criar um orçamento bem equilibrado que conduzirá às melhorias nos rendimentos de produtividade. Então, rendimento de produtividade. Mas ele é governo. O governo não tem empresas. Como é que o governo vai melhorar a produtividade? Então ele teria que melhorar a produtividade do que no setor público. Mas o setor público, basicamente, não há crescimento. Porque aquilo é aquilo. Não tem, como é que fala assim, A mais B mais C. Não. O setor público é aquilo. Então, se ele quer ver a produtividade, ele está de olho nas empresas privadas. Então, ele vai estar de olho no seu dinheiro, no meu dinheiro, no caso assim, em questão de empresas. Recolhimento de impostos. Então, aquilo que, como é que fala assim, para ele for considerado produtivo, para o governo for considerado produtivo, vai receber toda uma mão, toda uma ajuda. Aquilo que não for, eles vão começar a descartar. Ah, não vou te ajudar. Vou fazer você quebrar para você sair fora do mercado. E etc. Então tem muita coisa. Tem que tomar cuidado. O governo realizou uma reunião no Conselho de Política Econômica e Fiscal para discutir a futura proposta orçamental para o próximo ano fiscal, que será considerada séria a partir de agora. Então você vê que eles estavam levando nas coxas. A partir da hora que ele fala assim, vamos levar a sério agora, então eles estavam brincando. Então já dá para você ter uma ideia como é que é perigoso certas palavras. Então, se as pessoas não tomam cuidado com as palavras, fica esquisito, igual nesse ponto. Nesse contexto, o primeiro-ministro Kishida enfatizou a necessidade de prestar atenção ao impacto dos aumentos de preços devido ao iene fraco e outros fatores, e disse: enquanto continuamos aos esforços para reformar as despesas, até agora eu não vi esforço nenhum para reformar as despesas, muito pelo contrário, só está taxando. Está igual Brasil, só está taxando e não vi mudança. Tá? Fala assim, ó, estamos fazendo isso para diminuir tal coisa, tal coisa. Não, não houve esse pronunciamento, pelo menos eu não vi. Tá? Então já dá para você sacar por A mais B que eu falo assim, esse tipo de coisa, porque o governo Kishida é um governo de teatro. Tudo que ele faz, ele tem que falar para a mídia. Ó, estou fazendo tal coisa, estou fazendo tal coisa. Eles não fazem as coisas assim sem falar. Quando eles fazem alguma coisa nos bastidores e não falam, já dá para você sacar que é alguma coisa muito escabrosa. Porque caso contrário, ele está fazendo muito teatro. Você vê que tem essas coisas, esses problemas das automobilísticas que não havia necessidade, porque isso aí denigre, tá, como é que fala assim, a marca automobilística do Japão. Se ele acha que ele fez bonito, muito pelo contrário, as pessoas começam a perder a confiança nas empresas e vão começar, e se tiver algum marqueteiro inteligente das outras empresas, provavelmente se tiver um marqueteiro chinês inteligente, ele vai pegar essas coisas aqui, ele vai usar como marketing e vai
arrebentar as marcas japonesas em relação à venda. Por isso que eu falo que tem hora que o japonês, assim, nessa parte, ele é ingênuo. Ele não tem aquela malícia do brasileiro, aquela malícia das outras raças. Só que nisso ele vai se lascar. Então já dá para você ter uma ideia que o governo Kishida está brincando muito. Só que nisso, nessa brincadeira, ele está afundando o país. Eu canso de falar que o governo Kishida está afundando o país com determinadas ações que eles fazem. E a situação só está piorando. Já venho avisando dessa situação há mais de 3 anos. Enquanto continuamos esforços para reformular as despesas, continuaremos a aumentar os salários para exceder os aumentos de preços a partir do próximo ano. Você vê que ele está querendo mais aumento de preço. Só que vai chegar uma hora que as empresas vão falar, não, pera lá, eu não tenho mais condições para isso, seu trouxa. Você está achando que nós estamos, desculpa o termo, cagando dinheiro? Porque existem encargos trabalhistas. Se o governo japonês não tirar os encargos trabalhistas, não tem como ficar dando aumentos. Só que muito pelo contrário, em vez de tirar os encargos trabalhistas, ele cria mais encargos trabalhistas. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa esquisita por aí. Tá? Continuaremos a aumentar os salários para exceder o aumento dos preços a partir do próximo ano. Criaremos um orçamento bem equilibrado que ajudará a garantir a economia se estabeleça e aumentar o rendimento e a produtividade através do aumento de investimento. Quando eu diz investimento, pode ser uma série de interpretações. Pode ser investimento de capital, que é as empresas comprarem mais maquinários. Só que comprar mais maquinários não quer dizer que vai comprar mais maquinários para contratar mais pessoas. Ele pode comprar robôs, por exemplo, como já está acontecendo numa série de empresas, comprando robôs que ele vai aumentar a produtividade e não vai depender tanto das pessoas. Por isso que a robótica, por exemplo, robótica, programação, são 2 áreas que estão muito em alta aqui no Japão. Quer trabalhar no Japão e não ter descendência, migre para a área de robótica e programação. Você vai conseguir arrumar emprego muito fácil aqui no Japão. Sem ter descendência, sem ser casado com descendente japonês ou com japonês, seja lá o que for. Você vai conseguir. Só que é aquela velha história. Canso de falar que tudo tem um preço na vida e existe uma preparação. Se as pessoas não querem estudar, não querem se preparar, mas querem ter tudo, esqueça. Essa fase aqui no Japão já acabou. Eu canso de falar isso. Essa fase que caiu tudo de mão beijada para os decassegues, já era. Acabou. Quer alguma coisa? Quer vir para o Japão, sendo decassegue ou não? É possível? Muito possível. Mas ainda é? Sim. Mas vai ter que se preparar. Da mesma forma que tem aquela via que é um pouco mais fácil, que é ser intercambista. Mas isso que eu falo é uma conversa para gente adulta. Conversa para criança não rola. Tá? Então, isso a gente já expliquei sobre o gap que tem na lei do intercambista para a pessoa vir para cá, para o Japão, para trabalhar. Já expliquei isso em outros vídeos. Não vou explicar agora para não prolongar, porque eu estou tentando diminuir o tempo dos vídeos. Mas existem uma série de brechas nas leis japonesas que permitem as pessoas vir para cá e permanecer trabalhando. Só que isso vai do esforço da pessoa. Tem preço sentimental, tem um preço financeiro, tem um preço pessoal. Então tem uma série de preços que a pessoa precisa pagar. Se ela não tiver condições de pagar, ela não vai conseguir. Ela vai morrer na praia. Então tem que se tomar cuidado, sim. Tá? Por isso que tudo requer preparo. Acabou aquela ideia que o Japão, como é que fala assim, é um país de primeiro mundo que vai te proporcionar riquezas fáceis. Não, acabou essa ideia. Se você não se preparar e não investir, acabou. Tá? Vai passar como muita gente, como trouxe já matérias sobre aposentados que estão tendo que voltar ao mercado de trabalho, porque
contaram com a benevolência do governo. Só que o governo está pouco se lixando para você. O governo japonês está pouco se lixando para você. Ele nem sabe que você existe estatisticamente falando. Então, se você está bem ou está mal, pouco importa. Você vê que os próprios japoneses já estão se lascando, para não falar uma outra palavra. Imagina para você estrangeiro, que está aqui no Japão. Então, se você não tiver certas preparações, que eu canso de falar, vá investir de alguma forma, tu vai se lascar. Tá? Então, quem avisa, amigo é. Também foi manifestada a intenção de proceder à coordenação com o partido no poder para que as normas de pedido de orçamento, que serão as regras para cada agência governamental fazer o pedido de orçamento, possam ser decididas até o final deste mês. Entretanto, a fim de aumentar a eficácia da política, os ministros envolvidos foram instruídos a compilar um plano de ação até o final do ano para fortalecer a iniciativa, que avalia a eficácia com base nos dados estatísticos e outras evidências. Isso não vai dar certo. Por quê? Por que não vai dar certo? Porque os dados estatísticos e evidências do Japão estão uma porcaria. Então, se você for usar dados estatísticos baixos, basicamente eles vão excluir tudo, porque se você levar numa corporação implacável, como é que se diz, tudo que não dá prejuízo é cortado. Numa parte privada, de uma administração, é isso. Não está dando certo, corta, diminui gastos. Então tudo que aqui no Japão você está vendo, hoje não está dando gasto, não está dando lucro, está dando prejuízo. Então eles vão cortar uma série de coisas. Por isso que eu falo que isso aqui é conversa fiada, é conversa para boi dormir. Fazer um plano de ação baseado em dados estatísticos e evidências em relação à eficácia. Não esquece. Coisa que o Japão não está tendo. Infelizmente não está. Pelo menos o que ele vem apresentando não está. Porque você vê que o PIB não cresce. As exportações, como é que se fala assim, não se sobressaem. A importação cada vez mais cara. Então você acha que isso é resultado de uma boa administração? Não. Muito pelo contrário. Sinal que é uma administração totalmente ineficiente ali. Porque eles não tentam, pelo menos, reduzir o dano. Mitigar o dano, de acordo com o linguajar da administração. Eles não tentam mitigar o dano. Da mesma forma que o Boge, ele deixou a coisa à vontade. Só quando a coisa degringolou de vez que eles vão lá e fazem uma intervenção. Só que o negócio ficou tão esquisito que o Japão não tem grana para ficar fazendo intervenção assim, que o ministro foi lá, das finanças, foi lá e aumentou os juros. Que isso que tinha que ser uma função do Boge. E ele não fez, tanto que o Boge nem se pronunciou sobre isso. Então já dá para você sacar quem que detém o poder aqui e como é que a coisa tá. E a coisa continua para um bom caminho? Não. Muito pelo contrário. A situação não está dando sinal de luz no fim do túnel. Tá? Então eu encerro aqui essa parte. Tá? Você vê que o Kishida falou, mas não disse nada. Então não espere grandes coisas para ele. Porque da forma que o governo Kishida ele é muito teatral, se ele tivesse alguma coisa muito concreta, ele teria falado, ele teria feito. Não, nós vamos fazer tal coisa. Não fez, não falou, então não tem. Por mais que eles falem assim, ainda vamos bolar o plano. Você acha que um plano bolado de última hora dá certo? É muito complicado, tá? Porque basicamente os planos, principalmente o plano de governo, ele tem que ser bolado desde lá de trás, porque ele passou um certo tempo, ele viu o que melhorou, o que não melhorou, e em cima disso ele faz modificações. Não é um novo plano, ele tem que modificar para ajustar, para a coisa ir refinando para dar certo. Não, vamos fazer um novo plano, sinal que o plano anterior foi uma porcaria e não deu certo em nada. Dá para você ter uma ideia agora, usando a parte administrativa,
que a coisa não tá boa, os caras estão totalmente perdidos. Mas vida que se segue. Então, vamos para a última matéria aqui. Essa daqui tem áudio. Escuta só. 内閣府は今日今年度の成長率の見通しを示しました。それによりますと、物価の変動を除いた実質でプラス 0.9% 程度と、今年1月時点に示したプラス 1.3% 程度から 0.4 ポイント引き下げました。昨年度の成長率の 1.0% を下回る見通しです。円安による物価高を背景に個人消費の下振れが見込まれるほか、国の認証取得をめぐる不正で自動車販売が落ち込んだ影響が出るとしています。消費者物価の総合指数は、電気・ガス料金の負担軽減措置が8月使用分から実施される一方、円安が想定より進み、物価を押し上げることなどから、これまでの見通しより 0.3 ポイント高い 2.8% 程度と見込んでいます。一方、来年度の実質の成長率は、物価の上昇ペースが落ち着く中で個人消費が回復し、設備投資も堅調に推移するとして、プラス 1.2% 程度と見込んでいます。Esse eu tive que deixar tudo, porque se eu cortasse um pedaço ia perder totalmente o contexto. Então, para quem entende Nihongo, já deu para ter uma noção do tamanho do estrago. Tá? Para você que não entende, vem com o tiozão aqui já para você sacar como é que tá a coisa. O gabinete apresentou as últimas perspectivas para a taxa de crescimento da economia japonesa para esse ano fiscal, tá, de 2024, afirmando que espera uma desaceleração. Ele espera, ainda não aconteceu. E isso porque já vem acontecendo, como eu já venho trazendo outros relatórios. Se ele ainda espera uma desaceleração, sinal que ele espera que a coisa ainda fica bem pior do que já está. Se isso ficar bem pior do que já está, o que vai acontecer? Menos empregos, menos horas trabalhadas. Então, vai se preparando. Quem avisa, amigo é. Afirmando que espera uma desaceleração no consumo pessoal devido ao aumento dos preços em relação ao iene fraco. E que a taxa de crescimento em termos reais, excluindo as alterações de preços, são de mais 9%, o que é 0,4 pontos menor do que antes. Então reduziu. Então o que a taxa era acima de 1% diminuiu ainda mais. Então já dá para você ter uma ideia que o troço está cada vez pior aqui. O gabinete apresentou as perspectivas para a taxa de crescimento deste ano no Conselho de Política Econômica e Fiscal. Assim, em termos reais, excluindo as variações de preço, o aumento foi de aproximadamente 0,9%, o que representa uma diminuição de 0,4% em face ao aumento de cerca de mais 1,3% registrado em janeiro. Então o que isso quer dizer? Que em janeiro o governo tinha falado que o Japão ia crescer 1,3%. Só que eles refizeram os cálculos, diminuiu 0,4% e caiu para menos de 1%, que é 0,9%. Não chega em 1% o crescimento. Então você vê que a taxa de crescimento ele vai ser inferior a 1%. Então você não espere que aquela velha história assim, dias melhores virão. Está meio complicado pro lado de cá, por causa da administração do Kishida. Eu venho falando que praticamente o governo Kishida eliminou todas as benfeitorias que os outros governos japoneses fizeram. Então o atual governo ele regaçou. Apesar que o Suga ele já começou a dar uma estragada na economia. Ele começou chutando, como é que fala assim, chutando a porta ali, tentando dar uma melhorada pro povo, mas ele viu que era bronca. Era bronca certas coisas, certos lobistas ali, tanto que você vê que ele saiu fora, ele não quis ficar. E geralmente quem está no poder não quer sair. Mas o Suga, ele bancou inteligente, ele saiu fora, porque ele viu o tamanho da bomba. Você vê que o Kishida, ele tá ali, ele apanha pra cacete,
Porque você vê que os gabinetes dele fazem merda um atrás da outra, ele troca os gabinetes, praticamente ele trocou os gabinetes 3 vezes, porque os caras estão fazendo merda, não tem outra palavra para falar. Se eu falar a palavra caquinha, é mais bonito? É muito mais bonito, mas não reflete a realidade do que os ministros fizeram. Eles fizeram merda mesmo, não é caquinha, é merda. Então, houve-se a troca para poder falar que o Kishida estava fazendo alguma coisa, mas ele não quis largar o osso. Ele não assumiu a responsabilidade para si em relação a pedir renúncia. Não, ele falou, não, eu vou ficar aqui. Já tá parecendo aquele político brasileiro assim, vocês vão ter que me engolir. Então é mais ou menos essa a ideia. Então você vê que quem gosta do poder não quer largar o osso. Você vê da mesma forma que o americano lá, o Trump, por mais paulada que ele tomou, não, eu quero poder, eu quero voltar a ser presidente dessa porra aqui. Você vê que no Brasil é a mesma coisa. Você vê que político, por mais que seja, como é que se fala, as pessoas ficam fazendo chacota, alguma outra coisa, não, foda-se, eu quero poder ali, eu gosto do poder ali. Então você vê que é sempre os mesmos políticos. Claro que tem sempre a leva nova que vai aparecendo, mas você vê que os antigões, você não vê os antigões falando assim, não, eu vou me aposentar. É muito raro. Então quem gosta do poder gosta dali, gosta do negócio ali. Por isso que eu falo para você, comece a investir em você, porque você vai ter poder. O poder de realização, porque a partir da hora que você tiver dinheiro na sua mão, principalmente com a ideia dos juros sobre juros, o dinheiro trabalhando para você, em vez de você ter que trabalhar por dinheiro, pô, isso vai te gerar um poder muito grande. E é a mesma coisa dos políticos. Porque o político, ele tá ali, ele ganha poder de uma série de coisas, não só financeiramente falando. Então, esse poder, isso te propicia muita coisa, e é o que eu quero para você. Por isso que eu venho trazendo certos, como é que se diz? Certos avisos, igual nesse caso aqui, ó, o Japão vai ficar uma porcaria e vai piorar ainda mais. Então o que você pode fazer? Eu vou ter que rever minhas finanças, vou ter que ver a minha parte de emprego, como é que tá, como é que eu posso fazer para me ter uma renda extra, o que eu posso fazer para me melhorar no futuro, que investimento que eu posso fazer. Aí é a hora que eu vou falar assim, não, eu tenho perfil, não gosto muito dessa parte de investimento em dinheiro. Beleza, o que eu posso fazer? Eu gosto de estudar, eu quero fazer um curso. Beleza. Igual tem gente que adora trabalhar em fábrica. Tem gente que já gosta de lidar com pessoas. Tem gente que odeia lidar com pessoas. Então você tem que ver o seu perfil para você ir traçando o melhor perfil para você se dar bem lá na frente. Porque não adianta nada eu falar assim, não, eu odeio trabalhar com pessoas, mas vou trabalhar no comércio. Porra, não faz sentido. Ou assim, odeio trabalhar com pessoas, mas vou virar um tantocha. Não faz sentido, porque você tem que lidar com pessoas o tempo todo. Aí a hora a pessoa fica lá, de má vontade, tratando os outros igual lixo, não faz sentido a pessoa estar naquele ramo. Pô, mude de ramo. É uma coisa muito mais inteligente. Até por questão de Kimoti, de trabalho. Igual, no meu caso, eu sou formado em administração, parte de gestão. Então a parte de economia, investimentos, essas coisas, isso é meu ramo. Da mesma forma que eu sou formado na parte de gestão de TI, eu tenho que saber um pouco de programação, eu tenho que saber um pouco de infra, eu tenho que saber dessa parte de TI também. É obrigatório. É mandatório no meu currículo. Então é aquela velha história. Por isso que eu falo certos segmentos aqui com certa propriedade. Porque eu sou obrigado a saber. Então eu tenho que saber e continuar estudando. Da mesma forma que eu falo em relação ao PMI, né, que são coisas tipo, como eu falo, de administração, de certificação de administração para a parte de excelência. Então tem muita coisa que nós precisamos continuar estudando. A gente tem que ver. Então você tem que ver o seu currículo, para onde você está se direcionando de acordo com você. Por isso que eu gosto muito.
eu acabo até me empolgando quando eu falo na parte de investimentos de dinheiro, bolsa de valores, renda fixa e etc. Porque eu gosto dessa área, né? E são áreas que, para mim, me trazem muita alegria. Só que você tem que identificar seu perfil. Igual, por exemplo, meu perfil não é de day trader. Até porque meu estilo de vida não me permite ser um day trader. Então eu largo para lá. Então o meu perfil, o que é? É um perfil de investidor moderado. Só que eu tenho um moderado, meu moderado é mais para proventos, não para compra e venda. Meu moderado é para juros. Então se houver, como é que fala assim, muitas oscilações no mercado de ações, em determinados títulos, para mim pouco importa, porque eu quero os juros daquilo ali. Então aquilo, como é que se diz, o quanto vai te render é o que vai te importar, sem ter que ficar negociando, comprando, vendendo muitas coisas. Então você tem que tomar cuidado nesse tipo de coisa. Foi igual, né? Se você parar para dar uma pesquisada, tem títulos que geram proventos com 44% de retorno ou mais. Tem uns que dão 1%, 5%, mas tem uns que dão 44%. Eu já achei com 66%. Pô, isso é bacana pra caramba. Se você levar em conta, quase que eu falo. Que tem bancos oferecendo a 8% anual em relação a 66%. Porra, olha a diferença. Por isso que eu falo. Dá para você enriquecer, dá para você fazer dinheiro por certas coisas, sim. Mas você tem que ver o quê? O quanto você estuda, o quanto você se prepara para aquilo, ou quanto você está disposto para aquilo. Igual, por exemplo, tem pessoas que não gostam dessa parte de investimento, de dinheiro, mas gosta de cozinhar. Então ela pega o dinheiro dela, vou investir em certificação, vou tirar a certificação na parte de cozinha. Então ela vai lá, faz um curso de confeitaria, faz um curso para lame, faz um curso de coisas de izakaya no Japão, vai fazendo várias coisas. Então ela vai direcionando para ela ganhar mais, para poder montar um negócio dela, ou trabalhar num restaurante japonês, alguma outra coisa que vai render uma grana a mais para ela. Só que o negócio é, você não pode se acomodar. Se você se acomodar hoje na situação que está, tu vai ficar para trás. E ficar para trás aqui no Japão vai ficar igual os aposentados de hoje. Só que lá na frente vai ser bem pior. Porque o que o governo está fazendo hoje, pegou os aposentados de calça curta. Só que o que vai pegar os aposentados lá na frente agora não vai ser de calça curta. Porque os que estão aqui agora, muitos deles conseguiram ainda fazer um pezinho de meia por causa da década de 80 e 90. Ainda fizeram um pezinho de meia. Mas só que vai ter muitos que lá na frente, de hoje, não vai ter esse pé de meia. Então já vai chegar lá na frente totalmente fudido. Então se a pessoa chegar lá na frente totalmente fudido, só que lá no Brasil, ainda a pessoa na parte de saúde, ela tem um SUS. Aí vem, sempre me aparece um doido. Ah, japonês, mas o SUS não é de graça, alguém está pagando. Sim, que é questão de impostos, etc. Mas ainda a pessoa ela tem um recurso do SUS. Aqui no Japão não. Então aqui tudo é pago. Então vai ficar gerando dívida após dívida para a pessoa. Uma bola de neve gerando um transtorno mental. Porque dívida traz transtorno mental. A não ser que a pessoa seja um psicopata. Por que eu falo psicopata? Porque a pessoa que não liga sentimentalmente para as coisas que acontecem, principalmente em relação ao próximo, ou a própria vida em si, tá pouco se fudendo só querendo ganho, é um psicopata. Quem estudou psicologia sabe a definição de psicopata. Então a pessoa seja um psicopata, eu não digo nem como é que se fala? Psicossocial, não, é psicopata mesmo ali. Para não ligar que a vida dela tá afundando em dívidas após dívida, sem perspectiva de saída, mas não, tá lá. Então tem que se tomar cuidado com esse tipo de coisa, muito. E esse tipo de coisa vai dar muito problema. É agora igual aquela bela história da pessoa que compra a casa no Japão, em meio, como é que fala assim,
um monte de incerteza. Aí daqui a pouco ela não consegue pagar, tem que devolver, ainda fica com o resto do financiamento, dependendo. Aí é mais prejuízo para ela, sim. Então, para fazer certas coisas, tem que tomar cuidado, sim, tem que fazer todo um planejamento. Eu canso de falar para as pessoas, a vida não é brincadeira, mas também não é aquela coisa que você tem que levar ali assim. Mas se prepare, tem um mínimo de preparação, pelo menos. Por isso que a parte de investimento, ela é muito ampla. Da mesma forma que tem pessoas que falam assim, japonês, eu quero investir em dinheiro, mas não quero ter que ficar acompanhando o mercado, procurando títulos. Tipo, vai por renda fixa. Ele te rende como é que fala assim, de uma forma mais lenta, só que é muito mais seguro. E é aquilo que vai ser acordado no contrato. Você vai ganhar. Se o mercado crescer, você vai ganhar aquilo. Se o mercado cair, você vai ganhar aquilo. Você não tem perda. É aquilo, é aquilo. E o governo brasileiro ainda, como é que fala assim, se acontecer alguma coisa com a instituição, ele te garante até 250 mil. Se o seu investimento for abaixo até 250 mil, se acontecer alguma coisa, o governo devolve o dinheiro para você. Você não vai ter perda. Então é bacana pra caramba. Tá? Então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que tem muita igual, tem pessoas também que falam assim, tem que investir no mercado imobiliário. Tem empresas de mercado imobiliário que eles falam assim, nós damos proventos, pagamento mensal. Beleza, você olha o prospecto de pagamento mensal daquela empresa, é zero, porque não está gerando lucro nenhum. Então você vai ganhar o quê? Por isso que eu falo, parte de investimento, parte de fundo imobiliário, você tem que tomar muito cuidado. Então quem fala assim, parte de imobiliário, cuidado, hein? Toma muito cuidado. Igual, da mesma forma que tem alguns prospectos de fundo imobiliário que eu andei vendo, começou muito bonito, o negócio despencou de uma tal forma que paga muito pouco. Não chega nem a ser a centavos direito. Então, tem que realmente parar para pensar. Mas continuando aqui. Então a taxa de crescimento do Japão deverá ser inferior à taxa de crescimento do ano passado, de 1%. Então você vê que no ano passado foi 1%, esse ano não vai crescer nenhum. E você vê que bate toda a previsão que eu venho falando ao longo dos tempos. Venho falando, Japão está caindo, Japão está caindo, Japão está caindo. Sempre vem um doido e fala assim, não, Japão não está caindo, você está mentindo. Está aí. Por isso que eu falo, eu não brigo, não discuto. Mas se vier falar abobrinha para mim, também toma ban. Só isso. Prevê-se que o consumo pessoal diminua devido aos preços mais elevados em relação ao iene mais fraco. As vendas de automóveis também serão afetadas por causa das fraudes relacionadas com a obtenção da certificação nacional. Mas ver que o próprio governo, nessa parte das vendas dos automóveis, o próprio governo cavou isso para ele. Porque se ele tivesse feito quieto, na miúda, não precisava ter feito tudo isso. Era só ir lá, aos poucos, vai consertando as coisas, as pessoas não precisavam ficar sabendo, e ficava tudo bonito. Não, ele foi lá e mandou cancelar tudo. É burrice, pô. Por isso que eu falo que a administração Kishida é uma administração de teatro. Quiseram encenar, fuderam a economia. Tinha necessidade? Não, nenhuma. O índice composto de preços ao consumidor é de 2,8%, com 0,3 pontos acima da previsão anterior. Uma vez que serão implementadas medidas para reduzir a carga de tarifas de eletricidade e gás para o uso em agosto. Mas o iene enfraqueceu mais do que esperado, empurrando os preços para cima. Por isso que eu falo para você que o governo Kishida era um governo totalmente... Canso de falar, quem acompanhou os outros vídeos deve lembrar que eu já falei isso. Que o governo Kishida ele não está preparado. Nem o Borges, eles deixaram o barco correr. Eles não tentaram tomar medidas para segurar. Só que eles estavam contando com milagre. E eu já falei que hoje em dia milagre está muito difícil. Então milagre econômico acontecer. Canso de falar também
quem acompanhou os canais deve se lembrar que eu sempre falei que para salvar o Japão era só um milagre externo, porque o milagre interno não tinha, porque os caras estavam perdidos. Você vê que continua perdido e se lascaram. Por outro lado, espera-se que uma taxa de crescimento real para o próximo ano fiscal seja de 1,2%, uma vez que o consumo pessoal recuperará a medida de acordo com os ritmos, né, de aumento de preço diminuir e que o investimento de capital permanecerá estável. Eles estão imaginando que haverá investimento de capital nas empresas. No máximo, do jeito que a coisa está indo, serão esses aumentos de preços, esses aumentos salariais que não é para todo mundo, o que vai minar um tanto do investimento de capital na empresa, isso é fato, tá? Porque ele vai ter que tirar um pouco da lucratividade para poder investir, para poder pagar funcionário. Então nisso ele vai tirar um pouco do investimento dele. Dependendo desse pouco do investimento dele, vai demorar para poder ser reposto, para poder fazer novos crescimentos dentro da fábrica ou expansões. Então nisso vai dar trabalho? Vai dar problema, sim, de uma série de pontos. Por isso que eu falo que fazer análise sem pegar todos os pontos dá problema. Então você vê que eles estão você vê que aqui eles não colocaram nem os aumentos de preço, o aumento salarial. Você vê que eles já não estão nem contando com os aumentos salariais para incentivar o mercado para crescer, para o PIB do Japão crescer. Você vê que nem foi citado os aumentos salariais aqui. Sinal que ele já não tem mais esperança em relação aos aumentos salariais. O Kishida fala dos aumentos salariais, mas você vê que ele já não tem mais a esperança disso fazer o Japão crescer. Por isso que as palavras refletem muito aquilo que os governos, as pessoas querem. Então, dependendo da forma das palavras que as pessoas soltam ali, já dá para você analisar. Por isso que a parte de especulação cambial, ele é muito importante ali, porque dependendo do que fala, você consegue interpretar a intenção. Em cima daquela intenção, você toma uma contração em cima daquela intenção, e nisso você pode ganhar uma bruta de uma grana em cima. Por isso que a parte especulativa ela é muito forte. Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Política Econômica e Fiscal, o ministro do Estado da Revitalização Econômica, você vê que eles têm até um ministro do Estado da Revitalização Econômica, precisava ter um ministro assim? Não, mas você vê que eles têm, então é mais o aumento de gasto, né? Shindo foi questionado sobre como os efeitos do corte fixo de impostos que tem sido implementado desde junho se refletirão na perspectiva atual da taxa de crescimento do ano fiscal de aproximadamente 30% dos cortes de impostos fixos e outros benefícios, né, que irão para consumo. Então, esperamos que cerca da metade desses, desses cortes para consumo irá para o próximo ano fiscal. Então, se eles pegarem essa ideia do corte de impostos fixos e jogar para o próximo ano, vai ser bem pior. Porque ele falou que espera que metade vá. Então, se essa ajuda que o governo já está dando já não é o suficiente, imagina o ano que vem que vai ser só metade desses 30%. Já deu para você sacar por A mais B que é para você tomar cuidado. Já venho alertando para você aqui. Você vê que dia após dia, eu na minha saga incansável aqui, né? Chega até a ser chato. Japonês, você não muda, como é que se fala assim, o repertório, mas o governo Kishida não muda. Eu queria muito trazer um vídeo para você. Não, o Japão tá crescendo, o PIB tá melhorando. Mas porra, os caras não ajudam. Então eu preciso gravar para poder fazer um vídeo diferentezinho, assim, com mais esperança. Eu preciso gravar vídeo
de suquinho, vídeo disso, vídeo daquilo. Até de suquinho as pessoas criticam. Você vê que eu trouxe um vídeo falando do Aquarius ali. Não, mas isso aqui para pré-diabético, não sei o que. Porra, meu irmão, tô trazendo um vídeo falando para as pessoas se hidratarem. Não, mas isso aqui faz mal. Então nós vamos fazer o quê? Então fica realmente difícil. Nada contra, tá? As pessoas têm direito de se pronunciar aqui no canal, pô, de boa, tá? É que às vezes eu fico até abismado, né? Como é que tu fala assim, que a gente vem com o intuito, a coisa vem outra ali, ó. Pá! Né? Mas é de boa. Então, continue escrevendo, como é que tu fala assim, nos comentários, é de boa, mas sejam educados, como é que tu fala. As pessoas precisam aprender que do outro lado da tela existe uma pessoa também. Não é porque eu não estou te vendo, você está me vendo assim no vídeo, mas eu não estou te vendo, escrevendo, que a gente não sente. As pessoas têm que aprender esse tipo de coisa, que existe uma pessoa do outro lado. Tá? E não só a pessoa do outro lado, outras pessoas estarão lendo também. Então, uma coisa que eu sempre levei na minha vida, não faça para o outro que você não quer que faça para você. Japonês, mas você fala mal do governo Kishida pra caramba. Lógico, o governo Kishida tá fazendo mal. Tá fazendo mal pra mim, tá fazendo mal pra um monte de pessoa. E você quer que a gente fique calado. Se a gente ficar calado é pior. Se eu não alertar as pessoas, porque você vê que são muito poucos canais que se alertam, que tem esse tipo de conteúdo que eu faço. Pra te falar a verdade, eu não conheço nenhum canal que tem o mesmo tipo de conteúdo que eu tenho, de alertar e meter a cara a tapa. Gostaria muito de gravar um vídeo, olha, a cachoeira ali é gostosa, voltou ali para poder aumentar o número de views, o número de pessoas no canal. Gostaria de ganhar a plaquinha do YouTube algum dia, mas isso é um sonho distante, porque a saga que eu tenho de ficar trazendo as coisas do Japão na realidade, e as pessoas não gostam muito da realidade. Negócio, as pessoas gostam de sonhar, gostam de fofoca. Se eu trazesse uma matéria aqui falando da mal da vida dos outros, falando, como é que fala assim, que aquela pessoa não presta, aquilo não presta, você pode ter certeza, eu já teria quase 1 milhão de inscritos aqui, mas não. Se você vê que eu tento trazer coisas para alertar as pessoas não gostam. Só que é aquela velha história. Você pode não gostar isso agora, mas é realidade. E essa realidade reflete agora e vai refletir lá na frente. Você pode não gostar de mim, pode não gostar do conteúdo, tá no seu livre direito, mas faça alguma coisa por você. Porque se você não fizer, independente de gostar de mim ou não, tu vai pagar o preço. Porque é aquela velha história. O plantio é opcional. A colheita é obrigatória. Japonês, o que você quer dizer com isso? Para pensar, eu não preciso nem interpretar. Tá? Então, fica aqui essas últimas palavras com essa frase, tá? Já para você ir reformulando sua vida da melhor maneira possível, independente de gostar de mim ou não, tá certo? Mas verdades estão aí, alguns da mesma forma que o axioma existe. Já expliquei o que é axioma também em outro vídeo. Então, vou encerrar por aqui e para você que assistiu o vídeo até aqui, arigatou gozaimasu, maido.